fundamental, que é João capítulo 7. É o texto que fundamenta essa série de mensagens. João capítulo 7. Versículo 36. Desculpe, me corrigindo, versículo 37. João, capítulo 7, versículo 37. Vamos mudar um pouco de posição em sinal de reverência e alerta às Escrituras Sagradas, e vamos ler de pé. João 7, 37 e 38. 2 versículos apenas, são esses 2 versículos que dão fundamento a essa série de sermões que nós iniciamos agora em julho. Diz o texto: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E eu gostaria de chamar a sua atenção para esse aposto que está aqui no verso 38. Como diz a Escritura. Portanto, você pode ter preferências de crenças, credos, mas o que importa é que a gente crê em Jesus como a Bíblia Sagrada nos ensina. Vamos, os irmãos podem tomar assento, vamos ter uma palavra de oração, para que Deus abençoe a pregação e exposição de sua palavra. Senhor, nós queremos nos humilhar diante da tua face, aquietar o nosso coração e submeter nossos pensamentos e toda a nossa força intelectual agora ao poder do teu Espírito Santo, para que nós possamos crescer no conhecimento de Jesus. Não há nada mais significativo para um cristão do que conhecer Jesus. E nós clamamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso para que o Senhor compartilhe conosco as verdades sobre seu Filho. Para que o Senhor traga ao nosso coração uma compreensão ampliada das Escrituras sobre quem é Jesus. Porque o tipo de fé que o Senhor nos orienta a ter é uma fé escriturística, é uma fé que dependa da revelação do texto. Portanto, o que vale não é somente acreditar em Jesus, mas o que vale é crer nele como as Escrituras ensinam. Então, dá-nos essa graça, concede-nos essa virtude do conhecimento de Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos no segundo capítulo dessa série. Semana passada nós estudamos e falamos aos irmãos do testemunho bíblico da chegada do Messias, da vinda de Cristo. O testemunho de pelo menos 18 profecias que foram elencadas aqui diante dos irmãos, somente no Evangelho de Mateus. Portanto, é um fato de que aquele do qual os profetas falaram, de fato veio. Chamamos essa vinda de Jesus como o primeiro advento. Ele veio na carne,
Ele subiu à cruz, Ele morreu por nós, Ele revelou a mensagem do reino de Deus para nós. E assim como Ele veio da primeira vez, Ele virá a segunda vez. E nós vamos terminar essa série no dia 31 de julho, falando da volta de Jesus. Mas eu gostaria de, em caráter apenas introdutório, fazer lembrança aos irmãos de que o Evangelho e o reino de Deus, como ele é expresso no Evangelho, ele é expresso através de lógicas paradoxais. E do que eu estou me referindo? Eu estou me referindo a expressões como os últimos serão os primeiros. Isso é um paradoxo. Aquele que se humilhar será exaltado. O servo é maior do que aquele que é servido. Portanto, essas são lógicas paradoxais que tomam o Evangelho de capa a capa. E, portanto, a linguagem que predomina, o que nós poderíamos entender então que a linguagem predominante do reino de Deus é essa, é a de fazer contrastes com as lógicas naturais, com as lógicas humanas. Todas as suas definições, todas as abordagens do Evangelho do Reino são sobre pontos de vista celestiais e contraditórios à vida humana. Assim, quando nós temos uma imagem de vitória, na verdade, essa imagem de vitória que nós temos como seres humanos naturais não é a mesma imagem de vitória que o Evangelho do Reino revela. Isso acontece para nos fazer treinar a pensar como o Rei do Reino pensa, com o fim de sermos, junto com todo o seu povo, um enorme testemunho vivo do Evangelho por onde quer que andemos, de maneira que as pessoas possam ler em nós a palavra revelada de Deus através da nossa vida. Nesse contexto, depois de fazer essas considerações, qual seria a imagem de um vencedor à luz do Evangelho? Quando você ouve essa expressão, ser um vencedor, o que você pensa? Pense paradoxalmente e você conseguirá enxergar com clareza como Deus, de fato, enxerga um vencedor. Se a sua primeira imagem foi essa, por exemplo, de um homem muito bem sucedido financeiramente, onde o dinheiro chove do céu e cai sobre ele como uma chuva torrencial, você está completamente enganado. Quero lhe dizer que se a sua imagem de vencedor é essa, é uma imagem um tanto quanto, digamos, natural e mundana demais. Mas se a sua imagem de vencedor for esta, do Cristo crucificado e que foi humilhado, que foi massacrado na cruz do Calvário, então você acertou na mosca. É assim que o reino de Deus paradoxalmente vê os vitoriosos. Os grandes vitoriosos serão aqueles que, crendo em Jesus, entrarão pelas portas das mansões celestiais, ouvindo a seguinte saudação: vinde, ó benditos de meu Pai, e tomai por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. E quem vai nos receber é Cristo, o grande vitorioso retratado nas páginas do Evangelho. Mas sobre o que Jesus venceu, para que nós possamos relacionar a vitória à sua obra redentora?
Sobre o que Jesus venceu? Nós vamos ler isso. Eu vou pedir para que você vire as páginas da sua Bíblia lá para Colossenses, capítulo 2, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2 e versículo 13. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13. A cruz é o emblema maior da sua vitória. Portanto, naquilo que nós podemos refletir como um aparente fracasso, brilhou a vitória de um campeão, o Rei dos Reis. E essa foi a grande realidade que Satanás desejou impedir. Se vocês se lembrarem, o apóstolo Pedro tentou desviar Jesus do caminho da cruz, quando ele disse que deveria ser entregue à mão dos seus algozes. E Pedro disse: não, Senhor, jamais aconteça isso contigo. E as palavras de Cristo Jesus, direcionadas a Pedro ou ao espírito maligno que inspirou o apóstolo Pedro, nós falamos sobre isso numa série de mensagens no mês passado, falando sobre janelas para a escuridão. Vocês podem revisar esses conteúdos também lá no canal da igreja, lá na internet, ou através dos aplicativos. Mas no capítulo 2, versículos de 13 ao 15, nós encontramos as seguintes palavras do apóstolo Paulo: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Quantos delitos? Todos. Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Portanto, a cruz foi o instrumento de vitória de Jesus sobre os espíritos malignos e sobre todas as tramas adversas ao crescimento e desenvolvimento do Evangelho do Reino. A cruz é a nossa glória. A cruz é a razão de nós também podermos clamar por essa vitória, por esse triunfo sobre a nossa vida. Mas ele começa dizendo: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. O pecado não nos deixa minimamente vivos diante de Deus. Não há como nós termos sinais vitais vivendo no pecado, estando debaixo do domínio do pecado, estando conduzido pelo pecado, amarrado pelo pecado, acorrentado pelas forças do pecado. Portanto, ele anuncia que todos os que estavam mortos pelas suas transgressões, isto inclui a mim e a você, isto inclui a todos nós, e pela incircuncisão da vossa carne, por conta desse nosso estado de completo posicionamento contrário a Deus, por vivermos essa vida no pecado, ele nos deu vida. Um dos elementos fundamentais no Evangelho é nós podermos levantar a bandeira da vida.
Em todos os cenários, o cristão recebeu vida de Jesus. Da aparente derrota, nós, na verdade, nos privilegiamos da sua vitória. Ele venceu todo o mal e nos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Todos os nossos delitos abrangem inclusive os pecados dos quais você não tem consciência. Como Davi orou no Salmo: absolve-me das culpas que me são ocultas. Aquelas culpas que cometemos numa ignorância abissal, as posturas que nós assumimos diante de Deus, os delitos dos quais nós somos culpados e que nós nem mesmo percebemos que estamos desagradando a Deus. Imaginamos que estamos apenas caminhando num estado de pensar consigo mesmo e, na verdade, não se deixe levar por essa ideia de ter uma personalidade, pensar com a sua própria cabeça, porque a sua própria cabeça o levará sempre a um estado de transgressão. Por isso eu começo essa mensagem falando sobre o paradoxo do reino e aprender a pensar como rei. Aprender a pensar nas categorias da vida exatamente como Jesus pensava. O verso 14 fala de um certo cancelamento de um escrito de dívida. Uma nota promissória, por exemplo, é um escrito de dívida. Você compra alguma coisa e dá uma nota promissória, escreve um escrito onde você reconhece aquela dívida, onde está ali atestada aquela dívida, ou numa escritura de compra e venda de um imóvel que você compra financiado. E ali naquela escritura está escrito que você deu tanto de entrada, mas vai pagar em 20 anos uma casa ou um apartamento que você comprou e você deve durante esses 20 anos até que esse escrito de dívida seja inteiramente consumado. E a Bíblia diz que, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, não existe um escrito de dívida que seja ao nosso favor, é sempre em nosso prejuízo. Nós estamos atestando que devemos aquilo. Diz que ele removeu inteiramente, encravando na cruz. E o que esse escrito de dívida contra mim, contra você, dizia? Dizia que nós éramos culpados, dizia que o nosso destino seria legitimamente, conscientemente o inferno. Dizia que não existe como nós nos justificarmos ou nos purificarmos dos nossos próprios pecados. Mas diz a Bíblia que Jesus pegou esse escrito de dívida que era contra nós e encravou na cruz e nos deu a esperança da vida eterna em seu nome, nos deu a esperança do gozo eterno, e tudo isso ele fez triunfando na cruz. Diz a Bíblia que os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo, e essa expressão, os principados e as potestades, acreditem nas castas de anjos caídos, de demônios que são conduzidos, dirigidos por Satanás. A ideia de que muitos de nós talvez acredite que o diabo quis de alguma forma barrar o caminho de Jesus, ou melhor, levar Jesus ao sofrimento da cruz. Ele não sofreu por conta do diabo, ele sofreu porque
a palavra de Deus ao longo das eras e das gerações passadas diziam que o servo era sofredor e que morreria na cruz do Calvário, levando sobre si as nossas dores e as nossas culpas. Diz que Jesus expôs ao desprezo o inferno em peso, tanto principados quanto potestades, e o triunfou sobre eles na cruz do Calvário, como a profecia em Gênesis 3, versículo 15 rezava, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e que ela lhe feriria o calcanhar. Esse esmagamento ou esse triunfo seria ao custo do sofrimento da semente da mulher. E Jesus triunfa sobre principados e potestades, vence. E a vitória não foi uma vitória ocasional, não é uma vitória temporal, não é uma vitória sazonal, é uma vitória peremptória e para sempre. A vitória de Jesus na cruz do Calvário. E a vitória foram nas áreas em que Deus enxerga o fracasso humano, aquela para as quais o pecado nos cega e nas quais está elaborado o tal escrito de dívida. Ele morreu para que você não fosse um devedor. Ele triunfou para que você pudesse viver a vida também em triunfo. E viver a vida em triunfo não é ver o céu se abrindo e derramando dólares sobre você, mas viver a vida em triunfo significa vivê-la e ter absoluta vitória contra o pecado. Todas as nossas quedas, todos os nossos fracassos, toda a nossa exposição ao mundo é uma derrota para nós, meus irmãos. Porém, há uma palavra de graça, uma janela de graça aberta para esse estado de derrota. E a janela de graça diz que Jesus encravou o escrito de dívida que era contra você na cruz do Calvário. Portanto, a fé em Jesus nos leva ao perdão dos nossos pecados. Esse escrito de dívida se trata das nossas transgressões contra Deus, um conjunto de fatos contra os quais nós não temos o que fazer. Não há como você melhorar seu comportamento diante de Deus. Não há como você melhorar a sua barra, limpar a sua barra diante do Altíssimo. Só Jesus Cristo cancela dívidas. E nós todos, pelo tronco adâmico, estamos mortos em nossos pecados e precisamos de um Salvador que nos faça reviver dentre os mortos e iluminar a nossa mente e coração, nos esclarecendo da vida eterna. Jesus continua a cancelar escritos de dívidas daqueles que o confessam como seu Senhor. Jesus continua a cancelar dezenas, centenas, milhares de escritos de dívida. Bem, a gente pode imaginar que quando a gente recebe Jesus, nós zeramos absolutamente a nossa conta eternamente. Não, mas nós convivemos com esse lado indesejado da nossa natureza. Nós vivemos e convivemos com esse lado que cheira mal nas nossas vidas. A gente olha para a nossa postura de vida, as nossas escolhas, a nossa maneira de viver, e nós vemos o odor nauseabundo, adâmico, ainda nos prejudicando a caminhada.
Seja como for, a Bíblia nos leva a confessar pecados. Filhinhos, eu vos peço que não pequeis, mas se todavia pecardes, tendes um advogado no céu, junto a Deus, Cristo Jesus. Confessem, pois, os vossos pecados e aproximem-se com ousadia da presença do Pai, da presença do Deus Todo-Poderoso. A dívida foi e continuará a ser paga, e tudo isso por conta da vitória de Jesus na cruz. Nós não podemos olhar para a cruz e termos pena de Jesus. Na verdade, Jesus é o homem mais corajoso da história, levando sobre si as nossas dores e as nossas culpas. A dívida foi paga, a dívida foi completamente paga, e a cruz foi um instrumento de vitória, e é por essa razão que Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, tome o seu instrumento de morte para esse mundo terrível, de morte para esse mundo mau, para esse charco de lama fedorenta que é o mundo em que nós vivemos. Morte para o pecado, morte para a vida passada, para viver uma vida inteiramente sob a condução e inspiração de Jesus. Glória a Deus, porque posso dizer como Paulo: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A vitória de Jesus pode ser aplicada, e foram nas áreas em que Deus enxerga o fracasso humano. Onde você tem fracassado? Em que área você tem fracassado? Ah, pastor, eu acredito que tenho fracassado na área da linguagem. A Bíblia diz que aquele que não tropeça no falar é um varão perfeito. E muitos de nós tropeçamos no que falamos, no que pensamos, no que fazemos. Muitos de nós tropeçam nessa nossa caminhada, às vezes, meus irmãos, um pouco mais tempestuosa do que em outros momentos da vida, e vamos tropeçando aqui e ali. E eu gostaria de convidar você para avaliar um pouco mais demoradamente, mais profundamente, esta questão dos nossos fracassos pessoais, onde nós fracassamos, por exemplo, quando a gente diz assim: não, amanhã, segunda-feira, eu vou começar, a minha vida de oração vai ser diferente. E quando a gente chega na segunda-feira, a vida é a mesma, os hábitos não mudam. Eu vou passar a ler mais a palavra de Deus, estar mais profundamente em comunhão com o Senhor. E, na verdade, essa relação fica questionada, porque a gente não sai do lugar. A nossa vida continua a mesma. Nós continuamos, meus irmãos, com os mesmos hábitos, a mesma maneira de ser, o mesmo jeito. E assim nós vamos caminhando na vida, colecionando um fracasso de cada vez. Eu gostaria de convidar vocês para voltarmos os nossos olhos para a carta aos Romanos, no capítulo 3, que é eu digo que é a primeira parte do fracasso humano, que é na sua relação com Deus. Nós imaginamos que a relação com Deus é um exercício religioso,
e quebramos a cara, porque a Bíblia diz que não é isso. Capítulo 3, versículo 9, diz: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Não importa se você faz parte do velho Israel, ou se você é um gentio na carne, não importa a sua nacionalidade, se você é brasileiro, venezuelano, colombiano, paraguaio, peruano, português, inglês, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O homem, na sua condição natural, não consegue. Todos se extraviaram e a uma se fizeram como? Inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nessa primeira parte do texto, que se estende até o verso 18, nós contemplamos o fracasso humano na relação com Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Nós estamos órfãos sem a cruz, somos todos um fracasso, sem conseguirmos perceber que Cristo é o grande autor da nossa vitória. Não há quem entenda. A Bíblia parece um livro fechado, você lê e não entende. Você lê e fica com sono. Você abre a Bíblia para ler e parece que aquelas palavras são completamente estranhas a você. Você não consegue entender, e eu não estou tentando chamar ninguém de pouco inteligente. O que eu estou dizendo é que a própria Escritura diz que não há quem entenda. Não há como você traduzir verdades espirituais em linguagem compreensível, de modo que o seu QI possa pesar nessa balança. Você tem homens brilhantes em diferentes áreas do conhecimento humano que não entendem as Escrituras. Eu tive um professor de História da Arte, professor Maurício, uma verdadeira sumidade no conhecimento da arte, especialmente da arte sacra e da arte renascentista, que não entendia nada do Evangelho. Era brilhante na capacidade de comunicar para nós elementos do mundo da arte, da estética, mas era completamente ignorante com respeito à palavra de Deus. É que nós não conseguimos entabular um relacionamento com Deus e sua palavra, até que Deus Todo-Poderoso nos ilumine a mente e o coração. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A oração é um ato cansativo e enfadonho, se nós não acionarmos a vitória de Jesus sobre a cruz e sobre a nossa vida. Não há como você desenvolver uma vida de oração. Não, eu vou orar por mim mesmo. Eu vou votar a Deus que eu vou orar 1 hora por dia, 2 horas por dia. Você consegue fazer isso no primeiro dia, no segundo dia não consegue. No terceiro dia você mal consegue entabular a oração do Pai Nosso. No segundo dia você já não consegue mais orar, e um dia vai se acumulando sobre o outro dia, e nós vamos todos nos extraviando e nos tornando a cada dia inúteis para Deus. Precisamos de clamar por essa vitória da cruz sobre nossa vida, essa vitória de Jesus sobre nosso coração. Daí nós imaginamos assim: olha,
eu vou organizar agora, daqui para frente, eu vou estar mais envolvido, engajado na caridade. Quem sabe Deus possa, vendo a minha disposição de ser caridoso, possa de fato agir na minha vida. E não é pela caridade, como diz os espíritas. E há muito espiritismo no meio evangélico, porque nós acreditamos que nossas boas obras podem cooperar de alguma forma com a nossa relação com Deus. E aí vem o apóstolo Paulo e derruba completamente esse castelo de cartas, dizendo que não há quem faça o bem. Não há. Não há um justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Nós precisamos de algo maior do que nós. Nós precisamos nos fundamentar numa vitória que não seja a vitória dos nossos próprios braços. Caso contrário, seja na relação com Deus ou seja nas relações humanas, nós estaremos todo o tempo colecionando fracassos. Então, a primeira parte do texto, que vai do verso 9 ao 18, é falando sobre a relação com Deus. Nós só podemos nos relacionar com o Pai pelo novo e vivo caminho que foi aberto por Jesus na sua própria carne, na cruz do Calvário, como ensina o escritor aos Hebreus. Não há como você criar um caminho pessoal, particular. Não há como você se autocapacitar. Você precisa da graça de Deus, precisa dessa graça ministrada sobre a sua vida. Em outras palavras, você precisa da vitória de Jesus. É ela que vai ajudar você a superar os seus fracassos. E é por isso que quando eu tomo a ceia, eu digo: é pelos teus méritos, não pelos meus. Por isso, quando eu for recebido na porta do reino eterno, com a famosa saudação já citada aqui nessa manhã: ó, vinde, benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, não será pelos meus méritos, será pelos méritos de Cristo, será pela conquista de Cristo, pela vitória de Cristo, pela conquista dele na cruz do Calvário, quando cancelou o meu escrito de dívida e colocou, expondo os principados e potestades, o inferno em peso, Satanás e seus anjos. Humilhado. A segunda parte do texto vai dos versos 13 ao 18, e eu gostaria que você me acompanhasse. Versículo 13: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora há nos seus lábios. Não é assim? É ou não é? A Bíblia diz que o homem que dominar a sua língua impede que todo o seu corpo seja lançado no inferno. A nossa linguagem leva os nossos relacionamentos ao fracasso. Sempre, e aí agora 100% das vezes que eu recebo casais para aconselhamento num estado final já, contemplando o divórcio e a corte humana para resolver os seus dramas, há sempre uma linguagem danificada, há sempre uma linguagem suja, mal cheirosa. A garganta deles é sepulcro. Então, nessa segunda parte do texto,
nós vamos ver os sinais de fracasso dos nossos relacionamentos humanos. Nós somos, na maior parte das vezes, um fracasso nas relações humanas. Ou vamos decepcionar alguém, ou vamos ser objeto da decepção de outros. Ou vamos nos decepcionar com alguns, ou vamos, meus queridos irmãos, viver e encarnar a própria decepção. E acredite, nessa guerra não há vencedores, somos todos vencidos. Ou decepcionamos, ou estamos sendo decepcionados. E como vencer essa garganta aberta como um sepulcro? Boa vontade, força de vontade, policiamento dos lábios. É verdade, às vezes pode despertar em nosso coração uma lembrança que nós devemos cuidar das palavras que falamos. Mas a bem da verdade, versículo 14, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Muitas vezes nossos lábios destilam isso, amargura. E é fato, meus irmãos, que a vida cotidiana nos faz lembrar que nós somos esses destiladores de amargura, que nós somos esses destiladores de maldição. E tudo isso é a nossa herança pecaminosa, essa herança adâmica que só Jesus Cristo pode vencer. Porque você não pode, porque você não tem força, porque não há força em você. Você precisa crer em Jesus para a sua justificação, crer em Jesus para o seu fortalecimento, crer e descansar na vitória de Jesus para o levar à vitória também nas áreas de seu fracasso, que são, segundo o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que são três: são a área da relação com Deus e a área da relação com o próximo. Os versos 15 e 16 fala de violência e miséria, um outro drama das relações humanas. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Eu gostaria de fazer um exercício mais demorado com os irmãos. Na falta de tempo, cabe uma citação, que é: observe os rastros que você deixa na vida, os rastros que nós, pecadores, deixamos em nossa vida. Se não são rastros onde a miséria e a destruição podem ser contempladas. Por isso, você não é vencedor sem Jesus. Você precisa de Cristo para vencer esses dramas do fracasso retratados por Paulo no capítulo 3 de Romanos. Versículo 17: desconheceram o caminho da paz, perderam de vista o caminho da paz, não conseguem contemplar a paz, viver em paz, respirar em paz, caminhar em paz. E o apóstolo Paulo conclui dizendo: não há temor de Deus diante dos seus olhos. No final, a conclusão é que não há temor de Deus. Nós olhamos para esse nosso lado fracassado do coração e não percebemos
que esse lado fracassado do nosso coração nos impingirá sempre uma derrota a cada capítulo da nossa vida. Portanto, não basta você simplesmente ter uma fé dominical em Jesus, há 6 dias entre os domingos. Todos os outros 6 dias precisam ser vividos, iniciados e terminados na vitória de Cristo sobre a cruz do Calvário. Percebam que a nossa relação com Deus e com os homens ficaram comprometida pelo pecado, e são nessas 2 áreas que a vitória de Cristo na cruz nos agracia, e nele somos feitos também vencedores. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 14, diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Só Cristo nos faz andar vitoriosos sobre esse terrível veneno da serpente. Mas eu gostaria de levar vocês a refletir um pouco sobre o que significa, ao certo, ser conduzido em triunfo. Você deve conhecer esse monumento. É o Arco do Triunfo em Roma. Ele foi erigido para ser uma lembrança por toda a posteridade dos triunfos romanos em suas batalhas. Por esse arco entravam os generais, trazendo o despojo dos vencidos, o despojo da batalha, aquilo que o exército vencido havia deixado no campo, e trazia consigo também os derrotados, o exército derrotado, os troféus do general romano, e ia atrás dele um dos seus imediatos, dizendo ao pé do seu ouvido: tu és apenas humano, tu és apenas humano. E eles então faziam o cortejo triunfante pelas ruas de Roma, sob pétalas de flores, e no ar subia o perfume das pétalas esmagadas sob as patas do cavalo, ou dos cavalos. E assim ia enchendo o ambiente de perfume. À luz disso, leia de novo o que diz 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Eu sou um troféu de Jesus, não há nada em mim que possa ser recomendável diante dos irmãos, mas Ele me venceu. Eu sou um dos vencidos de Jesus. E diz que em todo lugar Ele faz recender o perfume, a fragrância do seu conhecimento. Como um vencido de Jesus, nós perfumamos esse mundo mal cheiroso. Como um vencido de Jesus, sua garganta não pode ser um sepulcro. Como um discípulo de Jesus, a sua vida não pode deixar para trás um rastro de miséria e destruição. Você é um vencido de Jesus. Você não consegue mais travar essa batalha contra Deus. Não consegue mais engendrar pensamentos ou ideias contrárias à vontade de Deus.
Você está no meio do cortejo triunfante. Esse cortejo triunfante começa aqui, mas não termina aqui. O livro do Apocalipse fala de uma multidão vestida de branco e com palmas na mão. E uma voz que dizia: quem são eles? De onde são? Esses são os que vêm da grande tribulação e que tiveram as suas vestes alvejadas no sangue do Cordeiro. Eu sou um vencido de Jesus. Ele está me conduzindo no seu triunfo, na sua vitória. Não é você, meu irmão. Não é a sua habilidade, não é a sua capacidade. É Jesus. Nós fomos resgatados pela graça em Cristo e somos conduzidos pelo Senhor ao longo dessa sagrada jornada como seus troféus. Quantas vezes eu sofro a tentação de ser eu mesmo, e algumas vezes caio nessa tentação de ser eu próprio, de ser o Weber. O Weber que foi sepultado nas águas do batismo. O velho homem que, sob a confissão de fé em Cristo e no seu Evangelho, morreu definitivamente para esse mundo mau. Eu não sei de onde vem essa tendência, ou pelo menos eu sei, mas de onde vem esse nosso caminhar sem querer se desapegar desse mundo que jaz no maligno. A foto de uma obra de arte que mostra como era feita esses cortejos triunfantes passando por dentro do arco do triunfo. O imperador ou o general acima na carruagem e o seu imediato atrás lhe dizendo: tu és humano. Mas que bom que o nosso general é 100% humano, mas 100% divino, e é no seu comando e sob tudo que ele realizou nesse enorme campo de batalha, vencendo definitivamente os principados e potestades, riscando e cancelando o escrito de dívida que era contra nós, triunfou na cruz. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, nós somos o resultado das pétalas de flores esmagadas debaixo das patas dos cavalos. Nós somos aquele perfume, diz o apóstolo Paulo, aquele perfume que se estendia por toda Roma, quando o cortejo fúnebre acontecia. Repetindo, porque está aqui nas minhas notas, o perfume exalado das pétalas de flores esmagadas pelo caminho ao longo da marcha do triunfo foi utilizado por Paulo, afirmando que todo salvo perfuma o caminho por onde passa ao longo da vida, para testemunho de salvos e perdidos. A igreja deveria ser um frasco do melhor perfume que existe. É o perfume de Cristo. Mas também na igreja, nós somos ameaçados pela nossa natureza adâmica. Nós somos ameaçados pelo nosso feitio, como diz os portugueses, ou pelo nosso temperamento, como diz o brasileiro. Nós somos muitas das vezes, meus queridos irmãos, traídos por esse nosso lado humano, feioso, decaído.
Por vezes nós vivemos o fruto disso em casa, na maneira como nos tratamos mutuamente, na maneira como casais, às vezes crentes, chegam a determinadas disputas, queridos, que não cabe dentro do cristianismo. E ao invés de nós termos um lugar perfumado pelo bom aroma de Jesus, nós temos um lugar mal cheiroso. E por quê? Porque aquele crente, de uma forma ou de outra, não está se valendo da vitória de Jesus. Não foi vencido ainda pela cruz. Ainda não foi vencido por aquela vitória esmagadora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas existem alguns sinais de vitória que eu gostaria de elaborar com os irmãos nessa manhã. Como sinais da vitória de Cristo na cruz, nós seguimos na vida tendo a missão fundamental de fazer lembrança que nós somos sempre frutos da obra do Calvário. Nós não somos fruto da nossa religião inteligente. Nós somos fruto do que Jesus Cristo fez na cruz. Ali, sobre ele, foi derramada todo o castigo que eu merecia receber. Ali sobre ele foi derramada toda a maldição que era minha por direito. Mas ele resolveu pegar em toda a maldição, em todo o pecado. Ele resolveu me amar de tal maneira que pegou tudo isso e cravou na cruz, cancelando o escrito de dívida. Jesus é o grande vitorioso sobre a alma humana. E todos nós, meus irmãos, deveríamos ter uma fé avivada em Cristo Jesus. Jesus deveria nos fazer chorar e sorrir. Jesus, todos os dias, deveria ser a nossa grande motivação. A grande motivação para estarmos na igreja. A grande motivação para louvarmos o seu nome. A grande motivação para nos congregarmos. A grande motivação para viver efetivamente a fé. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, venceu. Ele venceu o pecado na cruz, a força que nos aprisionava e fazia que recendêssemos o mau cheiro da condenação, foi derrotada na cruz. Essa força foi definitivamente derrotada na cruz do Calvário. Isso não pode ser artigo labial dos crentes. Isso precisa ser, de fato, a vida cotidiana do cristão. Viver e apoiar a vida sobre a vitória de Jesus, sobre aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. É por isso que Paulo vai dizer aos Gálatas que ele não se gloriava em nada na vida, exceto na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali está a nossa glória, ali está a nossa vitória. Glorie-se na cruz, em um dia os seus olhos terem sido iluminados para entender o Evangelho, para compreender o Evangelho, e entre os diversos paradoxos do Evangelho do Reino, você começa a encontrar entendimento. Mas agora estou entendendo. Sabe, quando a gente vai lendo a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai assumindo um lugar
e um posicionamento de relevância absoluta na nossa vida, e você então começa a entender, é a vitória de Jesus em operação na vida do pecador, é a vitória de Jesus tomando lugar na nossa vida. É quando você de repente acorda de manhã e diz: o mundo não é para mim, e nem eu sou para o mundo. Por mais que esse mundo possa exercer qualquer fascínio, quando nós descansamos na vitória de Cristo, Jesus se agiganta diante de nós em comparação a qualquer tema da vida. O jovem não sente saudade dos dias de outrora, nem o adulto. Eu me converti ainda muito cedo, com 18 anos, eu abracei a fé em Jesus e nunca olhei para trás. Todos os dias tentando viver, gloriando-me na cruz. Mas é óbvio que, como todo pecador, o pastor também tem o seu dia mau, o dia em que ele quer riscar do mapa, o dia em que ele não quer se lembrar do que foi capaz de pensar, de falar, de sentir. Irmãos, eu os convido a gloriarem-se na cruz de Cristo. Eu os convido a não gloriar-se em nada mais. Não se glorie no que você fez ou faz, na sua capacidade, na sua condição, mas glorie-se no fato de que foi na cruz o grande pódio de Jesus, aquele lugar onde os campeões ficam para receber o prêmio da sua vitória. O de Jesus não foi a parte mais alta do pódio. Na verdade, deram a ele a cruz, mas o seu destino era a cruz. Ele tem consciência da cruz desde sempre. A cruz não foi um acidente no caminho de Jesus. A cruz foi o instrumento de vitória no caminho de Jesus. Por isso, nós nos gloriamos na cruz e descansamos na vitória de Jesus. É em Jesus que nós somos vencedores sobre essa doença, que nós não temos tanto medo quanto manifestamos ter pela Covid, mas que deveríamos ter, porque a Covid não nos lança no inferno, e o máximo que a Covid pode fazer é nos colocar nos braços de Jesus. Mas essa doença, chamada pecado, pode determinar a vida ou a morte. Portanto, a nossa maneira como nós olhamos para Cristo, para a sua cruz e para com o pecado, nos garante se somos ou não objeto do seu triunfo, se somos ou não aqueles troféus que ele venceu. E é difícil, você há de convir comigo, vencer esse nosso lado humano e pessoal. Ele não se curva. O orgulho não nos deixa curvar. O orgulho não nos deixa admitir a nossa condição. Mas eu concluo esse sermão chamando você para orar comigo nessa manhã e convidando você a olhar para a cruz como a sua grande glória. Foi ali que Jesus venceu. Vamos orar.